Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Fato Certo, um programa para contar histórias reais de pessoas que já passaram por situações difíceis de acreditar. Na linha de frente do combate à desinformação, seguimos defendendo que fato certo não tem erro. Eu sou Ana Paula. E eu sou Ana Nery. E esse é o 6º episódio do podcast Fato Certo da Plan International Brasil. Nos episódios anteriores, nós já apresentamos conceitos como o que é verdade. Contamos a história também do professor que foi cruelmente perseguido e ameaçado por abordar questões de gêneros e sexualidade na escola. Trouxemos casos de homofobia e abuso sexual e uma iniciativa inovadora de empregabilidade voltada para pessoas trans e travestis. Neste episódio, vamos conversar sobre um tema que desde 2015 pega fogo no Brasil. Hoje, a gente vai falar sobre nada mais, nada menos do que a falácia chamada ideologia de gênero, que no nosso país chegou ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver como surgiu essa tal ideologia de gênero, sempre com muitas aspas nesse termo, hein? Quais são suas implicações e o que representa para a nossa sociedade lidar com uma narrativa que é enganosa e atrasa a promoção dos direitos humanos. Olha que não vai faltar assunto, hein? Bora conversar? Ô Ana, sabe o que eu acho inacreditável no episódio de hoje? É que a gente vai conversar sobre uma coisa que simplesmente não existe e trazer diversos fatos certos para provar a sua não existência. A gente chegou ao ponto do Supremo Tribunal Federal ter que legislar sobre esse assunto. Nossa, Ana Paula, nem me fala, hein? Socorro, como eu gosto de falar. Para quem não sabe do que a gente está falando, em 2020, os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram por unanimidade a inconstitucionalidade da lei chamada Ideologia de Gênero, criada no município de Nova Gama, Goiás. Pela lei julgada como inconstitucional, era proibido material com informações de ideologia de gênero nas escolas de Nova Gama, algo que fere a própria Constituição brasileira. Mas como algo que não existe chegou a quase virar lei, Ana, você pode explicar? Bom, vamos tentar desatar esse nó. Para a gente entender como tudo isso aconteceu e tudo isso começou, a gente tem que voltar lá em 1998. Muitos das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes nem eram nascidos ainda. E a gente vai lá para Lima, no Peru. Lá aconteceu a Conferência Episcopal da Igreja Católica com o tema A Ideologia de Gênero, Seus Perigos e Alcances. Foi ali que, pela primeira vez, o termo ideologia de gênero fez parte de documentos oficiais de uma instituição. 1998, Ana, eu estava terminando a faculdade, faz tempo, hein? Bem que a gente falou que vinha muita história por aí. De fato, essa falsa narrativa nasce no interior dos círculos conservadores da Igreja Católica e dos movimentos internacionais auto-intitulados de pró-vida e pró-família. Mas sabe o que pode nos ajudar? Entender o que significa ideologia e o que significa gênero, e por que não faz o menor sentido utilizar os dois juntos. Ana Paula, vamos lá. Segundo o Dicionário Básico de Filosofia, ideologia é um conjunto de ideias, princípios e valores que refletem uma determinada visão de mundo, orientando uma forma de ação, sobretudo uma prática política. Por exemplo, ideologia fascista, ideologia de esquerda, ideologia dos românticos e por aí vai. Ou seja, ideologia é um conceito relativo às ideias e crenças sobre nossa visão de mundo. Exatamente. Já gênero é um conceito que surgiu na década de 1970, formulado a partir dos estudos de gênero. Esses chamados estudos de gênero têm a missão de compreender como a noção de feminilidade e masculinidade se produziram de maneira histórica e social. A verdade é que esses estudos nasceram porque se tornou necessário mostrar que as diferenças entre homens cisgêneros, mulheres cisgêneros e pessoas LGBTQIA+, não são naturais como se defendia. Para tudo, Ana. Cisgênero? Melhor explicar isso aí pra gente. Complicou? Não tem problema, a gente descomplica. Cisgênero é o termo usado para nomear as pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído no seu nascimento, o seu sexo entre aspas, né? O seu sexo biológico. Como eu e você, Ana Paula. Nós somos mulheres cisgêneras. Inclusive, esse e outros termos estão bem explicadinhos e detalhados na nossa cartilha Alfabetização em Direitos, que está disponível para download gratuito no site fatocertonãotemerro.com.br. Tudo junto, tá, gente? fatocertonãotemerro.com.br. O link está na descrição desse episódio também. Mas voltando aqui.
A importância desse termo é para que a gente pare de acreditar que existe uma forma certa ou natural de ser homem e de ser mulher. Essa ideia de uma naturalidade é justamente o que os estudos de gênero querem desmistificar. E já deu para perceber que se os estudos de gênero contradizem as formas convencionais do que se acredita ser homem e mulher, inclusive na ciência e nas religiões, é claro que seria atacado pelos círculos mais conservadores. Agora, Ana, explica para quem está aí nos escutando o que significa gênero. Bom, segundo a professora Miriam Grossi, da Universidade Federal de Santa Catarina, gênero é uma categoria usada para pensar as relações sociais que envolvem homens e mulheres, relações que são produzidas aí no decorrer da história e que legitimam diferenças puramente baseadas no sexo biológico. Ou seja, Ana, o que os estudos de gênero defendem é que ser homem ou mulher não é algo natural, mas uma construção social que se modifica historicamente. Vou dar um exemplo. Sabe aquele papo de mulher ser o sexo frágil? De ter trabalho de homem, trabalho de mulher? Ou de que pessoas LGBTQIA+, precisam de terapia de conversão para se tornarem normais, entre aspas, tá, gente? Todo esse absurdo é produzido por uma concepção baseada na diferença entre homens e mulheres, apagando a nossa pluralidade humana. O que também é gravíssimo é que essa construção imposta deixou de fora todas as pessoas que não estão em conformidade com a norma, ou seja, todas as pessoas que não se reconhecem como mulher e homem cisgênero. Então, o que a gente vê é que as pessoas que possuem uma identidade de gênero lésbica, por exemplo, transgênera, intersexo, bissexual, gay, são perseguidas, desautorizadas em suas identidades e sofrem homofobia e transfobia, chegando a serem mortas por serem quem são. Já tô cansada de ouvir essas histórias. Exausta. Pois é, uma vergonha, é a negação total da vida. A gente nunca vai ter um país justo enquanto tantas pessoas sofrerem esse tipo de violência e de exclusão. Por isso, os estudos de gênero são fundamentais, para que a gente possa compreender e celebrar as diversidades e pluralidades nossas e das pessoas ao nosso redor. E mais importante, defender e ampliar os direitos que asseguram a vida e o bem-estar dessa população. Agora fica um pouco mais fácil perceber por que não faz sentido dizer que existe uma ideologia de gênero. Ideologia se trata de ideias, visão de mundo, não pode ser vinculada ao gênero de uma pessoa, pois este, como a gente viu, se trata da sua identidade, ou seja, como que cada um e cada uma se reconhece e quer ser visto ou vista socialmente também e respeitado ou respeitado. Exato, Ana. E se trata de respeitar a identidade que uma pessoa se sente pertencente, e não a que foi imposta socialmente no seu nascimento. Por isso, ao alegar que os estudos de gênero criam uma ideologia, esses movimentos e ativistas conservadores não só produzem um falso neologismo e uma perspectiva teórica totalmente enganosa, como também desinformam e desmerecem teorias produzidas por pesquisadoras e pesquisadores de todos os lugares do mundo há mais de 5 décadas. Pois é. E o que a gente está vendo é que a educação se tornou o grande campo de batalha dos defensores da ideologia de gênero, com ações que vão desde protocolar projetos de lei para que esse tema não seja debatido em sala de aula, até perseguir e censurar educadores e educadoras. Ana, a gente sabe que o Escola Sem Partido é o principal expoente em torno da criminalização da abordagem de gênero nas escolas brasileiras. Para quem não sabe, esse movimento foi criado em 2004 pelo procurador do Estado de São Paulo, Miguel Nagibe, que buscava pôr fim ao debate de gênero e educação em sexualidades nas escolas. Nossa, lamentável, Ana Paula. É inacreditável que tudo isso seja produzido por uma visão enrijecida, dura, de como o mundo e as pessoas devem ser. Para se ter ideia, até agora, o Escola Sem Partido já protocolou 62 projetos de lei com o objetivo de criar mecanismos para silenciar profissionais de educação, produzindo um clima de medo e censura no ambiente escolar. No entanto, é preciso lembrar que calar professores ou retirar essas palavras da lei não eliminam a diversidade sexual e de gênero. Crianças e jovens, assim como professores, pais, mães e responsáveis, possuem suas identidades de gênero, são sujeitos de afetos e convivem num mundo diverso. Aliás, não é a existência do conceito de gênero que faz surgir na humanidade pessoas homossexuais, travestis, lésbicas, transgêneros, transexuais ou bissexuais. Falar em seres humanos é falar em pluralidade. Afinal, Ana Paula, censura é crime e é algo que não cabe em um ambiente escolar. Por tudo que a gente viu, diferente do que propagam os defensores da falsa ideologia de gênero, educar para os gêneros é uma questão de direitos humanos.
Inserir esse debate em sala de aula amplia inclusive o repertório da pluralidade humana, fortalece os vínculos, promove espaços e redes de apoio e cria um ambiente escolar inclusivo e conectado com o que acontece ao nosso redor. Então, gente, para falar um pouco mais sobre isso, a gente convidou aqui a doutora Fabíola Sucassas, que é promotora do Ministério Público do Estado de São Paulo. Vamos escutar o que ela tem a dizer? Bom, vejam, o princípio constitucional da igualdade, ele é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. O nosso Estado, ele proíbe a discriminação, ele proíbe aquele tratamento que é injustificadamente desigual entre as pessoas. Não importa se é homem, se é mulher, né? E até eu quero destacar, não importa o gênero, seja o gênero que for. Mas vejam, ainda que a gente tenha todo esse arcabouço que reconhece a dignidade da pessoa humana como um direito universal, essa igualdade de gênero, ela tem sido historicamente tratada, ora como um assunto de menor relevância, ora permeada por ideias ou conceitos deturpados, ou mesmo sequer problematizada. Há muitos que fogem, né, de discutir essa questão. E no âmbito da proteção às mulheres, foi preciso especificar o quê? Que as mulheres também têm direito à dignidade e que gênero compõe esse arcabouço. Eu trago aqui essa referência, até a professora Silvia Pimentel, que é muito conhecida, né, no âmbito da política de ação afirmativa em relação às mulheres. Ela diz que a definição de gênero é um processo em construção e que ela estrutura o mundo jurídico, ou seja, o conceito de gênero ele faz parte do mundo jurídico. É um direito que tem sido reivindicado para ser reconhecido e vejam que triste, a partir de construções sociais que têm legitimado violações, exclusões e que apresentam resistências. Nós sabemos de diversos projetos de lei querendo proibir a abordagem de gênero nas escolas, que vocês estão trazendo aqui, e que ele está voltando ao cenário com a proibição da utilização da linguagem neutra, né, nesse ambiente. E claro, esse controle ele tem sido assumido justamente pelo Supremo Tribunal Federal, que é guardião da Constituição, que acaba se traduzindo numa engrenagem muito dolorosa, porque existe uma exclusão até chegar no Supremo, que é pautada no silenciamento do discurso, da afronta à liberdade, né, da limitação, da ameaça, né. E é muito interessante porque esse argumento deturpado, né, que se concebe aos estudos de gênero, ele pode ser considerado um instrumento do que se chama de domesticação das dimensões das vivências da sexualidade humana e do exercício do seu controle entre o sentido da metáfora sair do armário com manter-se no armário, né? Ou mesmo o de aprisionar-se nesse armário. Não é um contrassenso? Para mim é um contrassenso isso, porque o Supremo já reconheceu que a identidade de gênero é elemento constitutivo da dignidade da pessoa humana. O Supremo, inclusive nessas decisões, ele problematiza e traz a importância do papel da escola em contribuir para eliminar a discriminação e nesse papel de ter um olhar crítico, né, um olhar crítico para essas questões. E olha, eu só posso dizer o seguinte, não é possível concordar com um cenário que coloca o Brasil no 5º do mundo que mais mata mulheres, né? No 4º no mundo em casamentos infantis, né? No 1º das Américas em assassinatos LGBTQIA+. Na verdade, assim, eu queria até trazer essa pergunta aqui, eu queria que, se vocês quiserem responder, vamos problematizar isso. Entre o sangue e a paz, o que nós queremos para a nossa sociedade? É essa pergunta que eu faço. Muito obrigada pela participação, doutora Fabíola. E sobre a pergunta entre o sangue e a paz, o que a gente quer para a nossa sociedade? Bom, aqui no podcast Fato Certo, a gente acredita na educação e no debate para questionar comportamentos enraizados e prevenir as violências. Gente, porque chega de sangue, né? Não dá mais. Chega de mortes motivadas pelo ódio e pela ignorância. O que nós queremos é ajudar e apoiar a construir uma sociedade mais justa e livre de preconceitos.
Bom, então a gente convida você a acessar nossas redes sociais e seguir nossa campanha Fato Certo Não Tem Erro. Lá você vai encontrar materiais sobre esse debate e vai saber como é possível a gente construir uma sociedade mais justa, né? Onde todas as pessoas se sintam seguras, compreendidas e onde as nossas diferenças sejam celebradas. E já adianto aqui que tem tudo a ver com disseminação de informações corretas, educação, engajamento ético, ampliação de direitos e muito, muito afeto. Uau, que episódio, hein? Até me faltou fôlego. Nada melhor do que a gente trazer fatos certos e combater fake news. Ao longo dos próximos episódios, vamos continuar trazendo casos reais de pessoas que viveram histórias difíceis de acreditar por conta dessas notícias falsas que chegaram longe demais. Ana Paula, e muito obrigada pela parceria e troca ao longo desse episódio também. Eu que agradeço, Ana. Foi um prazer conversar com você sobre isso. E a gente só está começando. Vamos juntos? O podcast Fato Certo faz parte da campanha Fato Certo Não Tem Erro, da Plan International Brasil. E todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acompanhe o conteúdo da campanha nas redes sociais da Plan e através da hashtag Fato Certo Não Tem Erro. Acesse o site fatocertonãotemerro.com.br e saiba como combater a desinformação sobre gênero nas escolas. Este podcast é uma produção da Plan International Brasil e da Angola Comunicação.